Olá, eu sou o Lucas e vou mostrar para vocês hoje uma demonstração de comunicação serial usando dois Arduinos. Para começar, qual que foi a comunicação serial escolhida? Foi a WART, que é uma comunicação serial assíncrona. Para ela funcionar, a gente precisa que os dois microcontroladores estejam com a conexão WART ligada cruzada, ou seja, o transmissor de um vai no receptor do outro e o transmissor desse vai no receptor do anterior. E os mesmos têm que estar sob uma mesma referência. E por ela ser uma comunicação assíncrona, os dois microcontroladores eles têm que ter uma frequência ali um baud rate que a gente chama pré-definido para eles conseguirem codificar e decodificar o dado trafegado sem, sem problemas. Então como que é um pacote, né, de, de uma transmissão WART? O pacote ele é assim, né, você tem aqui o teu nível lógico 1, né, quando está em idle, né, e ele, se você não está transmitindo nada, as linhas ficam em nível lógico alto, né. Quando você vai começar uma transmissão, você é colocado aqui para zero e que é o start bit. Esse start bit ele é um bit zero, só que ele é ligeiramente maior que o tempo do bit, né? O tempo do bit ele é definido por aquele baud rate que eu tinha acabado de comentar. Então, tipo, alguns baud rates mais utilizados hoje em dia é 9600 baud, que é uma transmissão bem lenta, a gente usa para fazer teste, para garantir que funciona. Aí já tem algumas aplicações que usam uma comunicação mais rápida, como 115.200 baud ou 250 mil baud, 250 kilobaud. E cada dessas velocidades de transmissão, elas têm um tempo de bit. Né? Por exemplo, para 9600 baud, esse tempo de bit é de 104 microsegundos. Para 250 kilobaud já dá 4 microsegundos. E esse baud rate é o tempo de bits por segundo, né? Então aqui o start bit ele vai para zero, fica um pouco mais do que esse tempo de um bit, e daí é começada a transmissão do bit menos significativo, né, o LSB, até o MSB. A gente geralmente usa de 0 a 7, né, uma transmissão de 8 bits. Uma transmissão de 9 bits é difícil, né? Aqui a gente tem um outro bit que pode ser usado, que é o bit de paridade, que ele é utilizado para fazer uma verificação se se o dado recebido foi recebido de forma correta. E daí, no final, o start bit, que é um bit subindo para 1 aqui, né? E você pode ter um ou dois stop bits. E volta a linha para idle, né? Ela já vai estar em 1, ela continua em 1 ali, que é o idle. Então, vamos fazer aqui um exemplo, né, de como seria uma transmissão. Aqui eu vou fazer uma transmissão, por exemplo, FF em hexa, né, 0xFF. Então a gente começa aqui, desce para o nosso start bit, sobe e vai em 1 aqui até o final. Então isso é 0xFF. Aí, por exemplo, vamos fazer aqui AA em hexa, né? 0x AA. Então você começa em idle, tem o teu start bit, sobe, primeiro bit em 1, terceiro bit em 1 e assim por diante. E daí aqui sobe pro stop bit. Isso é 0x AA.
E para o 00 vai ser muito parecido com o do FF, né? A diferença é que ele desce para o start bit e continua embaixo até o stop bit. 0, 0. Então é isso, eu vou para o simulador agora mostrar na prática como que a gente faz a comunicação entre dois Arduinos. Então aqui é o nosso primeiro exemplo, que é uma comunicação mestre e escravo, onde quando eu aperto o botão do mestre, ele tem que acender um LED aqui no escravo, né? Então aqui eu fiz, na verdade, esse botão ele muda o estado desse LED, então esse LED está aceso e eu aperto, ele apaga, se eu aperto, ele acende. Então dá para ficar brincando aqui, né, com essa transmissão. Nesse caso aqui é bem simples a programação. Você configura uma entrada ou um pino como entrada, né? Que é o A0 aqui no caso, que é onde eu estou lendo o sinal desse botão. Esse botão tem aqui um pull-up, então ele sempre está lendo aqui 5 volts, no caso do Arduino, né? E quando eu aperto o botão, ele vai para 0, que é o nível lógico baixo, né? E quando isso acontece, eu envio o caractere A pela porta serial. E aqui eu coloquei um LED para acender e apagar, só para saber quando eu estou no período de debounce aqui, né? Que é os 100 milissegundos aqui, só para algum ruído não interferir na transmissão. E isso no meu mestre, né? No escravo, eu coloco aqui o pino que eu vou ligar ao meu LED, né? O pino 13 como output, e eu já inicio com ele apagado. Então eu fico esperando aqui se tem algum caractere novo na minha comunicação serial, e quando tiver eu faço a leitura desse byte que chegou ali, né? E caso for o caractere A, eu escrevo no pino 13 o contrário do que eu li do pino 13. Então, se ele está aceso, ele vai apagar, se ele está apagado, ele vai acender. Bom, esse é o exemplo mais simples, né? E funciona bem legal. Então, vamos aqui para esse exemplo que ele é mais complexo, né? Você tem aqui um mestre e um escravo. Nesse mestre aqui a gente tem um potenciômetro e variando de 0 a 5 volts aqui. E ele envia o valor lido para o escravo. E o escravo tem que mostrar esse valor lido em um intervalo de 0 a 9 nesse display de 7 segmentos. Então aqui eu vou colocar o monitor serial do mestre, né? E a hora que eu inicio a simulação, a gente pode ver que ele está enviando o 0. Então aqui, a hora que eu mexo, ó, ele já leu 123 e está mostrando 1 no escravo. A hora que eu vou mudando aqui, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem um delay por causa da transmissão serial, né? 8 e aqui no final o 9. E ele lendo 1023, que é o range dos 10 bits do conversor AD do Atmega 328, né? Isso aqui no monitor do mestre, né? No escravo, ele recebe o valor que eu envio já convertido do mestre, né? Então, se ele precisa mostrar 4, eu já envio o 4. Se ele precisa mostrar o 7, eu já envio o 7 para ele. Aqui o 0, 1, 2 e 3.
Então, a comunicação aqui ela é muito parecida, né, a parte de comunicação com o exemplo anterior. A única parte diferente aqui é que o mais diferente, na verdade, é no meu escravo, que eu faço, como eu estou usando aqui o CD 4511, que é um decodificador de binário para 7 segmentos, então eu tenho que fazer uma decomposição aqui do número que eu recebo em binário e escrevo nos pinos aqui. A gente pode ver por esses LEDs que está aceso, né? Então, 1, 2 e 4. 1, 2, 4 e 8, né? Aqui o 4 tá aceso. E se eu mudar aqui, vou dizer aqui para o 3, aciona os dois primeiros bits, 0 apaga todo mundo, e o 8 aqui acende esse cara, o 9 acende o 8 e o 1. Então é isso, obrigado.